Bom dia a todos. Bom dia. A lição que a Shirley leu a respeito da melancolia, hoje ainda pela manhã, ouvindo o noticiário, comentava a notícia a respeito do carnaval em Veneza, onde a tradição lá é exatamente o uso de máscaras, para que a pessoa pudesse ser pelo menos uma vez por dia aquilo que ela tentou ser ou se esconder durante os outros 364 dias. E muitas vezes a melancolia encobre todos nós em razão dessa dificuldade de enfrentar a vida. E queremos, às vezes, no carnaval, usar essa máscara de uma falsa alegria ou de uma falsa oportunidade de fugir da melancolia. Então, que a gente possa pensar na nossa vida e dar a nós o juízo, a prudência, o discernimento para que essas festas da carne a gente possa não usar a máscara, mas sermos nós mesmos, né? Porque, afinal de contas, nós convivemos conosco durante todo o ano. Então, façamos a nossa prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, a oportunidade de mais um domingo que aqui nos acolhe, nessa manhã onde a oração possa nos dar o suporte a fortalecer a nossa fé e a enfrentar a melancolia, a tristeza que abate sobre muitos de nós. Mestre amado Jesus, como disseste àquele que tu prometeste visitar a sua casa e ele disse que não era digno de recebê-lo, talvez não sejamos dignos de recebê-lo uma vez mais no lar do nosso coração, mas te suplicamos, envia-nos os seus emissários, a sua legião de espíritos, esses anjos guardiões, para que possam nos dar o suporte, fortalecer a nossa fé, a enfrentarmos todas as nossas dificuldades e dar-nos certamente o discernimento e a alegria de viver. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, que vosso é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. E assim seja. Daniel. Bom dia. Então, que o nosso divino amigo Mestre Jesus possa continuar nos abençoando nessa manhã bonita de domingo, né? Início aí de uma nova semana, que nós possamos aqui nesse espaço recarregar as nossas energias. Para muitos já começam o trabalho amanhã, né? Aliás, para os que estão de férias, que é ali do ritmo escolar, né, gente? Que é a minha realidade. A maioria já está trabalhando firme e forte, né? Só teve ali alguns recessos no carnaval e ano novo, e olhe lá. Então, que nós possamos recarregar as nossas energias para que tenhamos todos uma excelente semana, né? E hoje nós vamos falar sobre o item 13, 14 e 15, que está lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um título muito interessante: Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós já estamos em 2026, cada ano que passa se aproxima mais da transição do planeta Terra de mundo de prova e expiação para o regeneração, e a gente talvez nós nos peguemos perguntando assim: mas quando é que essa regeneração vai acontecer? O que é que eu preciso fazer para antecipar, para que aconteça isso rápido? E aí, lendo, né, ali o índice do Evangelho, me fez chamar a atenção esse capítulo. Então, muitos são chamados, porque muitos recebem, têm acesso, sabem sobre Jesus, sabem da importância de fazer o bem, de praticar o bem, de ajudar o próximo e tal. Mas por que então que poucos serão os escolhidos? Qual que é o diferencial que eu preciso ter para que eu seja escolhido? Escolhido para onde? Escolhido para quê, né? É um escolhido para fazer parte aqui desse mundo de regeneração. É um escolhido para chegar no mundo espiritual com aquela sensação de dever cumprido. É um escolhido para ficar quites com as nossas respectivas consciência, que é o que mais nos cobra. A gente não precisa de uma terceira pessoa para cobrar algo. A nossa própria consciência já faz para nós esse serviço.
E aí o item 13, 14 e 15, ele tem esse título, dar-se-á aquele que tem. Dá o quê? Quem tem o quê? É o que nós vamos conversar nessa manhã de domingo de hoje, né? E aí eu vou pedir licença para ler pequenos trechos desses itens para que a gente possa comentar sobre. Aí lá no item 13 começa assim: aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes fala por parábolas? E Jesus respondendo disse-lhes: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Então, a gente já sabe que Jesus falava por parábola, porque era a maneira a qual nós entendíamos naquele tempo e a maneira a qual o ensinamento ele continua atualizado, independente da época a qual nós tivermos acesso ali àquela colocação. E aí, lá no item 15, ele ainda continua, que aquele que recebeu é o que, e aqui já é o comentário do Espírito Amigo, aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou ser digno dela. E tira-se ao que não tem ou tem pouco, é isso uma antítese figurada. Então fui lá eu pesquisar, né? Há muito tempo que eu não estudo português, né, gente? Fui pesquisar o que é antítese. A antítese é uma figura com sentidos opostos que é colocado na mesma frase e cria contraste para dar ênfase naquilo que está querendo ser dito. Então, quando Jesus falou que aquele que vai tirar daquele que tem ou tem pouco, não é que Deus vai lá e vai tirar, não. E aí o Espírito Amigo, ele continua. Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja dignado de fazer-lhes. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebera, é o próprio Espírito que, por descuido, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo que lhe caiu no coração. Então, com essa leitura desse trecho aqui, já dá base para a gente conversar sobre esse assunto. Aqui nós precisamos entender, meus irmãos, o que é aquele que tem. Ele tem o quê? Ele já tem acesso aos ensinamentos de Jesus. Ele já tem entendimento de como é que as coisas funcionam. Ele já sabe da lei de causa e efeito, já sabe da imortalidade da alma, já sabe da necessidade de sermos caridosos, já sabe de todas essas questões que nós também já estamos sabendo há tempos e tempos. Porque eu ouso dizer que essa não é a nossa primeira reencarnação enquanto despertos para a realidade da vida. Nós provavelmente já estamos aí numa terceira, quarta reencarnação, já cultivando esses valores que são necessários para trabalhar a nossa evolução. E aí, a Joana de Ângeles, nas suas obras, e ela vem corroborar isso lá na obra, cadê aqui, que tá tão pequenininho que eu nem tô lendo, Reforma Íntima Sem Martírio. Ela comenta assim para nós que o ser humano possui recursos interiores, que é o autoconhecimento, a autodisciplina, a renovação de hábitos mentais, e que estes recursos que nós já temos, já estamos trabalhando eles há várias e várias reencarnações, precisam ser bem administrados. Ou seja, é o que nós já temos, é aquilo que a gente já tem. Nós precisamos fazer algo de diferente com todos esses recursos que nós já temos, nós já estamos em processo de evolução dentro de cada um de nós. Porque esse é o diferencial que vai nos tornar escolhidos dentre aqueles que foram chamados também. É fazer o diferente com esse potencial que nós já temos desenvolvido dentro de cada um de nós. E aí, enquanto eu estava sentada ali com a Shirley fazendo a leitura, veio na minha mente, claro que é através de intuição, aquele caso que está escrito, se eu não me engano, lá no livro A Vida Escreve, acho que é Hilário Silva, que retrata o encontro de Eurípides Barçanufo com Jesus Cristo. Quem aqui já leu, já ouviu falar desse encontro? O Eurípides Barçanufo, ele em desdobramento, promovido pelo sono,
ele se encontrou numa paisagem muito diferente do que ele tinha costume de ver com seus olhos físicos. Uma paisagem muito bonita, muito serena, com a natureza diferenciada. Quando ele percebeu lá longe que tinha uma pessoa de costas, e ele sentiu assim, impelido a ir de encontro àquela figura. E ele foi caminhando, observando toda aquela paisagem, e deu nele uma vontade de chorar, mas um choro de alegria, um choro de reconhecimento, um choro de gratidão por estar percebendo tudo aquilo ali com os olhos da alma. E ele foi ao encontro. Chegando próximo daquela figura que estava de costas, ele percebeu que aquela figura era Jesus. E aí, deixa eu mostrar para vocês a capa linda desse evangelho que eu achei lá nas coisas da minha sogra. Olha que lindo, imagina a honra, gente, de poder encontrar com uma figura desse tipo, né? Desse modelo aqui, que por todos os seus poros demanda uma energia positiva, deve ser algo assim inimaginável, né? Mas chegará nosso momento de encontrar com ele também. E aí, Jesus percebeu, Eurípides Barçanufo percebeu ali aquela figura, né? E quando ele ali ia chamar Jesus, Jesus virou e Eurípides percebeu que ele estava chorando copiosamente. E Eurípides Barçanufo não sabia o que fazer com aquele choro de Jesus e foi tentar pegar ali nas mãos de Jesus. E ele perguntou: Jesus, por acaso o Senhor chora por aqueles que não creem no Senhor? E Jesus continuou ali naquele choro e ele falou: não, eu choro por aqueles que conhecem e não praticam. Olha o peso, a grandeza dessa fala, que deveria, né, buscar em nós a motivação para a gente fazer diferente com aquele conhecimento que nós já temos. Porque, meus irmãos, Jesus, ele não vai esperar nós ficarmos perfeitos para sermos acionados por ele para trabalhar na seara dele, não vai. Porque senão ele ia procurar trabalhador no outro planeta, e não aqui no nosso planeta Terra capenga, mas sinal que a gente dá conta. Ele vai contar conosco mesmo, do jeitinho, eu gosto de falar, igualinho que nem nós estamos, nós nos encontramos. Imperfeito, sim. Impaciente, sim. Com dificuldade de perdoar, sim. Mas com aquele diferencial que é a vontade de fazer a diferença. Que é com aquele diferencial que é a nossa incapacidade ou capacidade, deixa eu pensar aqui, de ficar indiferente à dor, à dificuldade daquela outra pessoa. Quer ver um exemplo que já mostra a nossa capacidade disso? Não sei se vocês viram que nas redes sociais, no jornal essa semana, mostrou uma menininha autista não verbal de 4 anos que ficou perdida. Foi brincar na casa do sítio dos avós, embreou na mata e ficou perdida. Eu tenho certeza absoluta que todos nós que tivemos acesso a essa informação, nós nos colocamos em oração para que aquela criança fosse encontrada. Vendo ali a entrevista da mãe, o desespero, a dor física mesmo, daquela mãezinha em desespero, não teve uma alma dentre nós aqui que eu tenho certeza que não sentiu machucado com a dor daquela mãe, daquela mãezinha. Isso mostra em nós, meus irmãos, a capacidade que nós o diferencial que nós já temos de não ser indiferente à dor do outro. E aí nós nos movimentamos para auxiliar com um recurso que nós temos ao nosso alcance, que é a oração, nesse caso, nesse exemplo aqui que eu dei. Mas qualquer um que já não consegue mais ser indiferente a essa dor, a essa dificuldade do próximo, se movimenta para localizar os recursos necessários para ir lá dar pelo menos um alento, nem que seja passageiro, no coração ali daquela pessoa. Já é o diferencial que nos mostra que aí nós temos capacidade de sermos escolhidos dentre esses muitos que foram chamados, que é o título desse capítulo 18. Tá fazendo sentido essas colocações? O que mostra em nós, meus irmãos, a responsabilidade que cada um de nós temos diante dessa seara de trabalho que é aquelas pessoas que estão próximos de nós.
Talvez nós nos peguemos perguntando, como é que eu posso ser útil? Como é que eu posso praticar todos esses ensinamentos de Jesus que eu já sei? Porque chega um momento, se a gente está muito parado, a nossa consciência cobra. Olha, tá na hora de trabalhar, tá na hora de fazer alguma coisa. E o que você vai fazer? E talvez nós achamos que a gente tem que trabalhar lá de fora, inscrever ali num orfanato, num asilo, numa equipe que vai distribuir sopa à noite. Muito louvável para quem vai se candidatar a esse tipo de trabalho. Mas para quem tem dificuldade em se candidatar a esse tipo de trabalho, nós temos uma seara bem pertinho de nós, que é dentro da nossa casa. Quantas vezes nós deixamos para trabalhar, para colocar em prática os ensinamentos de Jesus lá de fora, esquecendo que o nosso campo de trabalho principal é o que está dentro da nossa casa. Eu sou um doce de gentileza, de educação, um poço de amor lá de fora, mas eu sou intolerante com o marido que faz a pergunta, onde é que está a frigideira? E a frigideira é só abrir a porta do armário, tá lá, pá, na frente dos olhos. E a gente fica impaciente. Tenta ali explicar uma coisa para criança ali 10, 15, 20 vezes e perde a paciência. E lá fora com o nosso colega de trabalho a gente explica 100 e não perde a paciência. Muitas das vezes não. Em todas as vezes o nosso chamado está dentro da nossa casa porque ali são as pessoas que nós prejudicamos e que nos prejudicaram também. Que são aquelas pessoas que nós precisamos nos reajustar com ela. É muito fácil e é até um certo acalento para o nosso ego achar que é o outro que errou para conosco dentro das nossas casas. Mas não, na maioria das vezes fomos nós que erramos para com aquelas pessoas. E aí nós reencarnamos juntos justamente para que nós possamos equilibrar ali os nossos pratos de erros e de acertos para com aquelas pessoas. E aí é onde não estava nem nos meus planos, gente. Meu roteiro não estava nem para falar de família. Mas bora lá, vamos seguir o fio da intuição, né? Porque às vezes, né, a gente acha que tá ali aquelas pessoas que me prejudicou e não, é o contrário. Na época do namoro, é tudo muito lindo, não é? O Emmanuel, no livro Vida e Sexo, retrata o namoro como um doce encantamento. É tudo lindo, é tudo maravilhoso. A gente não vê ali os defeitos das pessoas, não vê as manias. É tudo uma jogada de marketing para que a gente venha a casar mesmo, a chegar ali, a formar família. Porque aqueles espíritos que precisam reencarnar da união daquele casal ali, tá ali promovendo esse doce encantamento. É como se a gente tivesse ali com uma verdadeira, uma lente escura na nossa frente que não vê ali as manias daquela pessoa, para não nos afastar. Aí casa, cadê o encantamento? Começa aí, né, meio que por água abaixo ali, encantamento. Onde a gente já vê as manias das pessoas, o que irrita, o que nele me irrita, o que me irrita nele. Deu para entender? O que ele me irrita, o que eu irrito nele, né? Tudo isso. E aí, meus irmãos, é onde entra a nossa necessidade do conhecer, é onde entra, na verdade, o diferencial da gente saber desses pequenos detalhes que faz com que nós tenhamos uma resignação muito maior para levar a nossa família adiante, sabendo da responsabilidade que é esse agrupamento familiar. E aí é onde nós precisamos colocar em prática o que a gente já sabe, lá fora, muito bom, muito louvável. Mas vai ser muito mais louvável ainda quando nós nos esforçamos para colocar em prática dentro da nossa casa. Com a paciência com aquele companheiro, às vezes ciumento, às vezes que não parece que não acompanha o meu ritmo. Com aquele filho ali que cobra. Nossa, gente, mas parece que o que eu fiz para esse menino cobrar tanto assim? Justamente tá aí aquelas pessoas com as quais nós precisamos resgatar. Talvez a gente ache assim que poderia tanto lembrar do qual que é o meu vínculo aqui com essa pessoa difícil, mas sabe que é melhor não lembrar claramente não, porque talvez, né, a gente não ia ter força suficiente para lidar ali com aquela pessoa. Imagina para uma mãe que está gestante saber que ela está carregando um espírito que tirou a vida dela em reencarnações anteriores. Que força que ela vai ter
para levar adiante essa gravidez, essa gestação? Não vai. Então, o esquecimento do passado, ele trabalha como um protetor para as nossas decisões, para as nossas tomadas de decisão, né? E olha o tanto que essas informações, meus irmãos, faz com que nós sejamos diferentes no sentido, enquanto postura, enquanto comportamento diante da nossa existência, né? E aí, continuando, o Emmanuel, lá no livro Palavras de Emmanuel, ele tem uma colocação que ele fala assim, que cada um colherá segundo o que semeou, reforçando a ideia de que a responsabilidade individual, ela é a chave, que o ter, igual está aqui na lição, ele implica agir e perseverar no bem. Enquanto que o que não tem, ele implica uma omissão, é desperdiçar aquela semente que foi plantada dentro de cada um de nós. Lembremos aqui da parábola dos talentos, né? O senhor foi viajar, chamou 3 servos, deu 5 moedinhas para um, 2 para outro e 1 para um, né? Os outros 2, o que recebeu 5 e o que recebeu 2, eles trabalharam ali, multiplicou os talentos. Quando devolveu, o senhor ficou muito feliz, muito satisfeito. Aquele que recebeu só 1, ele pegou o talento com medo, né? Ah, o meu senhor, ele é muito severo. Se eu perder essa moeda aqui, ó, meu Deus, o que será que vai fazer de mim? Ficou com medo e enterrou a moeda. Vale a reflexão para nós do que é que nós estamos fazendo com todos esses talentos que nós já desenvolvemos ao longo das nossas várias encarnações. Nós estamos multiplicando igual os 2 primeiros servos que recebeu, ou nós, com medo de fazer a diferença com aquelas potencialidades que nós já temos, nós estamos enterrando ali esse nosso recurso, esse nosso talento. Ah, eu sou uma pessoa que tem uma facilidade tão grande em fazer amizade. Isso é um talento importantíssimo nos dias de hoje, não é? Diante de tantas pessoas sozinhas, solitárias. Será que eu estou colocando esse meu talento em prática, tendo ali, sendo carismático com as pessoas, dando ali adubo para aquelas amizades, ou estou colocando esse talento ali, enterrando? Ah, a pessoa tenta ali ter uma abertura comigo, eu finjo que eu não estou vendo e eu vou para lá. Não dou atenção para a necessidade de contato que aquela pessoa está procurando. Ah, eu sou uma pessoa que tem uma facilidade tão grande em ensinar. Eu estou fazendo algo de diferente com esse talento, ou eu estou simplesmente enterrando quando eu me torno indiferente à necessidade de aprendizado das outras pessoas? Tudo isso é o que fala nessa fala que nós lemos, de que aquele que tem será retirado. Não é porque alguém vai lá tirar, não, é por conta da nossa falta de movimentação, nós vamos deixando todas essas potencialidades e morrendo dentro de nós. E aí, meus irmãos, quando a gente despertar para essa verdade, para essa realidade, nós vamos querer correr atrás do tempo perdido, não vai? E vai ser fácil correr atrás desse tempo perdido? Não é. Vocês já perceberam que quanto mais velho nós vamos ficando, mais difícil é de tentar aprender coisa nova? Quem já percebeu isso? A criança, quando está pequenininha, ela tem uma facilidade muito grande de aprender as coisas. Vou falar aqui da minha realidade. A minha filha está com 3 anos e 3 meses. Eu não dei estímulo nenhum para ela aprender os números em inglês. Nenhum. Nem em português. Mas de ver as coisas, de escutar a musiquinha, de ver aqueles desenhos, ela agora está manifestando interesse e já está contando de 1 a 10 em inglês e está fazendo do A até o F em inglês, sem eu nunca ter dado estímulo para isso. De ver assim, ela aprendeu. Olha a facilidade de aprender as coisas novas que um cérebro infantil tem. Quando eu, já com os meus 41 anos, se eu for tentar aprender uma língua nova, eu vou ter uma dificuldade muito maior do que ela aos 3 anos. Se a gente for matriculada no mesmo curso, no mesmo dia, começarmos as aulas, ela vai deslanchar muito mais rápido do que eu. O que eu estou querendo dizer com isso? De que quando nós temos a oportunidade agora de fazer, que nós possamos fazer. Para depois, quando a gente for ficando mais velho, não querer fazer aquilo que a gente não fez quando nos foi apresentado. Eu vou conseguir fazer? Sem sombra de dúvidas, eu vou.
Mas o desgaste, desgaste, eu quero dizer, não. O dispêndio de energia, obrigado, vai ser muito maior. A necessidade de urgência vai ser muito maior e as chances de querer fazer tudo mais atropelado vai ser muito maior do que se nós fizéssemos no momento em que as oportunidades nos são apresentadas. Sendo assim, se a oportunidade de fazer o bem nos é apresentada agora, que nós possamos ter a clareza de enxergar essa oportunidade agora, de fazermos o bem agora. E o interessante, meus irmãos, é que às vezes nós ficamos procurando problema, nós ficamos procurando ali situações conflitantes para nós mesmos. E a nossa vida não foi desenhada para que esses conflitos, para que esse atropelo ao qual nós estamos vivendo fosse acontecer. É fluido. As coisas que a gente precisa passar, as nossas provações, aquilo que nós concordamos lá no mundo espiritual antes de reencarnar, vai sendo colocado na nossa vida por parcelas, por etapas, sempre quando a gente dá conta. Quando nós vamos comprar alguma coisa, na maioria das vezes, eu quero comprar um carro massa, um carro top, de uns 300 mil. Se eu ganho um salário mínimo e eu tenho juízo, eu vou me atrever lá na concessionária e comprar um carro de 300 mil? Não vou. Se a pessoa é ajuizada, ela não vai, até porque a financeira não vai nem aprovar, né? O banco ali, não é? A gente não vai correr um risco tão grande assim. Na nossa vida também, a gente tem que ter esse juízo para as coisas acontecerem, né? Ter essa sabedoria de enxergar ali essas oportunidades. Assim como a gente só busca débito quando nós temos condição de pagar, a vida vai colocando os nossos débitos na condição em que nós temos de pagar por eles. Então, quando a gente está atropelado demais da conta, é porque alguma coisa nós estamos buscando com as nossas próprias mãos que a gente não deveria estar passando por isso nesse determinado momento da nossa vida. Porque a espiritualidade superior que endossou a nossa reencarnação não quer que nós reencarnamos para pagar, vamos supor aí, 10 boletos. Não quer que a gente volta para lá com 12 boletos para pagar, não. Quer que a gente volte para lá tendo pagado pelo menos ali uns 6, 4 boletos, já é um bom número. Então ele vai colocando esses boletinhos, essas cardenetas, quando nós temos condição de lidar com cada uma delas. Pior que tem, não é? Esses boletos não largam a nossa consciência tão cedo, esses benditos desses boletos. Né? Capaz que tem, não tem? Até uma. Lá capaz a gente ainda vai receber aqueles boletos lá, que a gente ainda tá muito assim complicado para a gente conseguir pagar, né? E capaz que estão sendo ainda divididos em vários boletinhos. Tudo isso, meus irmãos, faz com que a gente tenha certeza de que nós fomos criados para a plenitude, igual a Joana de Ângeles fala. Quando a gente lê ali as obras do André Luiz, principalmente, que deixa muito claro essas questões, né, ali na sua literatura, talvez a gente fique pensando, nossa, mas parece que é tão ficção, né? Tão ficção científica, parece filme do Spielberg, né? Mas não é, não. É a mais profunda realidade aquilo que nós vemos descrito na literatura do André Luiz. E a gente percebe que aconteceu e que vai acontecer conosco também. Todo aquele acolhimento lá no mundo espiritual, toda aquela orientação que a gente percebe que aqueles que vão reencarnar recebem lá nos livros do André Luiz, todo aquele direcionamento, aquela orientação, nós recebemos também, meus irmãos, ao reencarnar. Não é só espírito de luz que tem ente querido no mundo espiritual trabalhando por eles, não. Nós que ainda não somos espíritos de luz, nós também temos entes queridos, desencarnados, evoluídos, que trabalham por nós constantemente, que está a todo momento tentando nos auxiliar. Igual a mãe com o filho. A mãe, se pudesse, resolveria todos os problemas do filho, não resolveria? Eu vou deixar esse aqui que saiu de mim, que é caro ao meu coração passar por dificuldade. Não vou, não. Se pudesse, resolveria todos os problemas. Mas não pode.
A própria mãe, o próprio pai sabe que não pode, vai tirar ali a oportunidade do aprendizado pela experiência. Ver lá se os nossos espíritos superiores, os nossos entes queridos, também não vai resolver todas as nossas questões por nós. Eles vão nos intuir, vão nos dar ali recurso através da oração, que vai fazer com que nós mesmos procuremos as melhores formas de resolução. Mas jamais vai pegar lá para resolver por nós, né? E aí, meus irmãos, dando continuidade, então, o dar, aquele que tem, implica progresso, porque já desenvolveu sensibilidade, viveu experiência de serviço, adquiriu responsabilidade, vai ter mais instrumentos para trabalhar. É igual os espíritos superiores que reencarnaram aqui, o Chico Xavier. Chico Xavier tem alguns livros que falam que o Chico Xavier, lá no tempo de Jesus, foi um soldado que, quando Jesus estava preso, ele ofereceu de ficar preso no lugar de Jesus e libertar Jesus. E a gente vê, 2000 e tantos anos atrás, ele já tinha esse altruísmo de ser preso no lugar de uma outra pessoa. Mostra o nível de evolução que o Chico Xavier teve tem, né, ao reencarnar aqui no planeta Terra. Quanto mais recursos quanto mais a pessoa tem, mais recurso ela vai receber para continuar auxiliando. E o recurso que o Chico Xavier recebeu nessa atual reencarnação foi justamente a humildade. Eu nunca encontrei com o Chico, mas eu conheço pessoas que teve convivência com o Chico. E todas contam, que o Chico Xavier ele tinha uma humildade. Ele não precisava nem abrir a boca. Você conheceu ele? Que só da presença, só de estar aqui, ó, frente a frente com ele, parece que já tinha as dores silenciadas, não é? A pessoa que me contou isso, ela falou que ela procurou o Chico numa vez, numa perda de um ente querido. E ela falou que enfrentou ali na época aquela fila, né, quilométrica para encontrar com o Chico. Ela nem abriu a boca quando ficou frente a frente com o Chico. Ela não precisou nem falar nada. Só dela ver ali, ó, e ela teve a oportunidade de pegar nas mãos do Chico, ela falou que já recebeu todo o consolo que ela foi buscar ali. Aí. Não é? São recursos que esses seres de luz recebem para auxiliar o maior número de pessoas possível, meus irmãos. O Divaldo, com toda a obra, tanto a obra de literatura, a obra literária, mas principalmente a obra que ele construiu lá em Salvador, que auxilia pessoas, milhares, diversas pessoas, e não olha gênero, não olha cor, não olha nível social, não olha nada. Tá ali para receber a ajuda quem tem necessidade. Quanto mais nós temos, mais nos será dado, porque a confiança em nós vai aumentando. E a espiritualidade superior está tão carente de recursos aqui no nosso planeta Terra para auxiliar, que quanto mais nós vamos desenvolvendo, mais demanda nós vamos recebendo. É aquela pessoa que passa a ser um ponto de referência onde ela reside. Um exemplo, tem uma pessoa ali que, lá no centro em que eu frequento, tem uma colaboradora que ela se tornou referência. Toda pessoa que está passando por uma dificuldade já fala, procura lá fulano que ela vai poder te ajudar. Dito e feito, e ela chega e a pessoa vai lá, ela pode não ter nada no momento para auxiliar, mas ela manda ali faz umas ligações, manda umas mensagens, e quando vê, a casa dela já está repleta de itens que vai dar de encontro com a necessidade daquela pessoa que procurou. Porque quanto mais nós vamos quanto mais nós vamos tendo, mais nós vamos recebendo para continuar sendo o ponto focal de auxílio pela espiritualidade superior. Tem um livro do Manuel Filomeno de Miranda, com o Divaldo, deixa eu ver se eu lembro o nome. Agora não vou lembrar, gente. Eu vou contar aqui, se alguém lembrar, pode ficar à vontade para falar. É uma série de 3 livros. O primeiro livro, ele mostra, pelo lado espiritual, como que foi o socorro lá naquelas vítimas desencarnadas do tsunami, lá em 2004, 2006, não me recordo. E aí, quando a gente lê esse relato, mostra para nós o tanto que é importante a pessoa encarnada que tem conhecimento e que faz oração
por esse tipo de evento que acontece. Porque é para aqueles espíritos que desencarnou ali naquele tsunami, que nem sabia que tinha desencarnado, a equipe de socorro usava das vibrações dessas pessoas encarnadas que estavam rezando, orando, para manipular mesmo remédio, manipular instrumentos para ir lá e proceder no resgate daquele espírito que desencarnou de forma tão abrupta e tão violenta. Então, meus irmãos, se talvez nós nos peguemos sem saber de que forma auxiliar, olha o recurso importante que nós temos ao nosso alcance, que é um ponto importantíssimo que a espiritualidade superior utiliza, que é a oração. A oração é um recurso que nos auxilia. Quem de nós que não estava num momento de tristeza única fez uma oração de verdade e sentiu ali as energias recarregadas? Nos auxilia e auxilia ali aquela pessoa. Vai resolver o problema? Não, não vai. Mas aquela pessoa a qual nós estamos orando, ela vai ter momentos de clareza, e nesses momentos de clareza, o espírito protetor dela usa para ir ali, ó, e trabalhar em favor ali das necessidades daquela pessoa. Nós fomos dotados, da mesma forma que o dar, né, que o tem, que nós já temos, implica responsabilidade, nós também já temos recursos suficientes para fazermos a diferença que vai nos proporcionar os sermos escolhidos dessa fala de Jesus, que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Basta cada um de nós querer trabalhar com esses recursos que nós já temos. E já caminhando para o encerramento, meus irmãos, o ter significa, então, continuar cultivando as virtudes, a paciência, a perseverança, a humildade, caridade, e isso exige esforço. Quanto mais dedicado, imbuído nós estamos no caminho do bem, mais esforço da nossa parte vai ser exigido. Não é à toa que está lá no Evangelho que o caminho da perdição, ele é a porta larga, né? E da porta larga e da porta estreita. O da porta estreita é justamente porque a gente precisa de ir tirando de nós tudo aquilo que atrapalha ali a nossa evolução. Quanto mais fácil é as coisas, mais larga é essa porta. Porque para a perdição a gente tem inúmeras oportunidades, né? Basta abrir os olhinhos ali, já tem uma oportunidade da gente comprometer essa nossa reencarnação. E aí, para que fique de reflexão para nós e de um comprometimento da nossa parte em continuarmos tendo, né, para fazer a diferença, eu vou deixar aqui uma reflexão. Quais os talentos, as oportunidades ou sensibilidades que eu recebi e que eu ainda não cultivo? Vai ser uma pergunta aí para a gente refletir ao longo dessa semana e que nós possamos, ao encontrar essa resposta, colocar aquela que foi a resposta em prática, para que nós possamos fazer jus à responsabilidade que nos foi dada por Jesus de termos todo o conhecimento que nós temos. Porque mesmo que eu estou entrando na casa espírita pela primeira vez, peguei o livro dos Espíritos hoje, li ali a primeira pergunta, nós já temos um diferencial. Quando a gente lê a pergunta, o que é Deus? É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Já nos dá um entendimento diferente daquele que ainda acredita que Deus ele é vingativo, que Deus ele é punitivo, né? Já mostra ali que Deus ele é bondoso, ele é amoroso, já faz com que nós tenhamos uma postura diferente diante do sofrimento que apareça nas nossas vidas. Então, meus irmãos, que nós possamos voltar para as nossas casas refletindo, né? Nossa, eu já sou portador, eu já tenho aquilo que disse, né, lá nesse item 13, 14 e 15 do capítulo 18. O que eu posso fazer agora com aquilo que eu tenho para que eu continue tendo, né, oportunidades ali de fazer a diferença, consequentemente, trabalhando pela minha evolução. Eu agradeço pela oportunidade, pela paciência que vocês tiveram de ouvir e que nós possamos ter vários insights sobre essas questões para que a gente possa aproveitar ao máximo o tempo de vida que cada um de nós temos, né? Eu fui num velório na sexta-feira
E é tão assim triste quando a gente chega em velório, a gente vê aquele tanto de pessoas assim lamentando, chorando. O que eu quero dizer, meus irmãos, não é que a gente não pode lamentar, não pode chorar, não é isso. Mas é que a gente percebe que é um choro, que é uma lamentação, às vezes de remorso, né? Ah, porque eu não tinha tanto convívio, ou eu não dei valor ali para aquela pessoa, né? E aí vai lamentar depois. Que a gente possa aproveitar todas as oportunidades que nós temos de estar junto daquelas pessoas que são caras aos nossos corações, de praticar a caridade aqui, de ser útil para aquela pessoa que precisa, para que depois a gente não venha lamentar, né? Não venha sentir remorso. Prometo que eu vou encerrar. Eu vou falar uma fala que a minha irmã fez. Essa pessoa que a gente perdeu foi marido da minha tia, irmã da minha mãe. E nós somos em 3 lá, né? Filhos da minha mãe. Eu e meu irmão, nós somos ali mais juntos da nossa família. A gente vai visitar mais a minha avó, visita muito a minha tia. E a minha irmã não, porque mora longe e a gente vai arranjar um monte de desculpa para isso, né? Ela não mora, ela não tem muito contato. E ela foi nesse velório. E ela viu a minha tia, que era viúva, e ela me mandou depois um áudio. Ela falou: Daniele, eu chorei tanto. A minha tia nem tava chorando, ninguém mais lá tava chorando. Mas eu entrei e vi ela ali, magra, dos cabelos brancos, porque tinha muito tempo que ela não via, e eu chorei de remorso por não estar mais presente. E essa fala dela me impactou de tal forma, e eu chamo ela de Morta. Eu falei assim: Morta, tá te dando aí uma nova. É o nosso apelido carinhoso. Carinhosíssimo, né, gente? E eu falei assim: Morta, essa é a vida te dando uma chance de você não sentir esse remorso para quando for a nossa avó que desencarnar. Tá te dando uma nova chance de você estreitar esses laços que você deixou ficar esticado demais da conta. Então aproveita, ainda falei assim para ela. Espero que a Morta tenha entendido o recado. Não, gente, muito obrigada. Um dia depois eu te explico por que é Morta, tá? Nosso apelido carinhoso. Pode deixar. Então, gente, muito obrigada pela oportunidade. Ficamos todos na paz do nosso divino amigo, Mestre Jesus. Olha que casa cheia, bonita, linda, para ouvir a Daniele, que sempre fala com tanta doçura, ternura, e vai nos levar para casa, sim, com essa reflexão, para que a gente possa realmente interiorizar tudo que ela disse para nós nessa manhã e que a gente possa ser melhor a partir daqui, né? Então, cada um tem um objetivo pelo qual veio aqui hoje. A casa tá linda, maravilhosa. Então, agradecer a todos vocês que vieram ouvir as palavras da Daniele, mas que a gente possa, sim, sair com essas reflexões que são tão importantes para que a gente possa continuar neste caminhar, crescendo, desenvolvendo e redescobrindo a nossa missão, para que a gente possa, sim, ser um servo de Cristo, ser luz para alguém, ser luz para as nossas pessoas que estão aos nossos lados diariamente, nos nossos lares, no nosso trabalho, no nosso caminhar, um sorriso amigo para alguém na rua. Isso são gestos pequenininhos que a gente começa a cada dia, que a gente às vezes vai pensar numa missão e às vezes a gente acha que é muito difícil começar algo, dar o primeiro passo. Mas o primeiro passo é tão simples e a partir do momento que a gente começa, a gente vai se engrandecendo, criando força, porque é que nem ela falou, quanto mais se dá, mais se pede. E quanto mais se tem, mais você tem que entregar. Então, assim, é um gesto amigo, é um sorriso no rosto, é uma palavra de bom dia. E aí Deus vai te dando força, vai colocando aquela sementinha cada dia mais para você desenvolver esse ser e essa missão de servos de Cristo que estamos aqui na Terra, né? Nós temos o estudo aqui na casa toda segunda-feira, às 19 horas, com esses aprendizados, para que a gente possa aprimorar cada dia mais. E é muito importante nós, da doutrina espírita, buscarmos este conhecimento, porque é através do nosso conhecimento que a gente vai engrandecer e conseguir realmente refazer essa reforma íntima que tanto precisamos, né? É a nossa reforma íntima, a nossa moral sendo desenvolvida para que a gente possa realmente cada vez mais estar mais próxima de Cristo. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Então vamos
serenar aí os nossos corações, para a nossa oração, convidar os nossos amigos do passe. Quero dar só mais um recadinho que na noite do mentor, que nós tivemos na casa, o mentor pediu para que a gente ouvisse mais o nosso coração em vez da nossa razão. Que Cristo mostra para a gente, através da iluminação de Cristo, até pela qual a Dani falou, o coração de Cristo, o quanto que ele é raio de luz. Então, para que a gente possa ouvir cada dia mais o nosso coração, em detrimento da nossa razão. Queria passar esse recadinho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, do erro, de toda a glória, que assim seja. Graças a Deus.